Que a paz de Cristo esteja com todos. Aqui é o irmão Paulo Machado do canal Deixados para Trás. Este vídeo está sendo produzido exclusivamente para os homens. As mulheres e as irmãs que acompanham o canal, me perdoe se desta vez esta mensagem não é voltada para todos em geral, mas é uma orientação que eu recebi do Senhor para todos os homens, principalmente nesse Dia dos Pais. Eu quero conversar um pouco com você, varão, que está ouvindo esta mensagem e passar algumas coisas que eu tenho vivenciado na minha vida e algumas direções em relação ao que Deus espera de nós, homens. Preste atenção nesse fato que eu vou falar para vocês. Como eu já disse, eu tenho 4 filhos. E no nascimento da minha pequenininha, a mais novinha, que hoje está com 4 anos, minha esposa fez uma cesariana e fez um ligamento. Ela decidiu que não estava mais, já estava bom, não era mais necessário nós termos mais filhos. E no hospital onde ela nasceu, o procedimento era assim. Sempre quando nascia um bebê, a enfermeira trazia até o berçário. Então era uma janelinha com um vidro assim, é aberto aquela cortina, e quem está do lado de fora esperando olhava a criança pelo vidro. E essa foi a orientação que a minha esposa falou: olha, quando a nossa neném nascer, eles vão mostrar para ti por aquele vidro lá. Pois bem, como ela ia fazer uma cesariana, então daquele dia, de todas as que deram à luz no hospital, ela foi a última. Okay? Então ela me orientou: não, tu volta para casa, quando tiver nascido, tu pode voltar pela parte da tarde, que provavelmente vai ser só à tarde. Pois bem, eu fui para casa e retornei à tarde. Quando eu retornei, minha filha já tinha nascido. E aí me chamaram, a enfermeira me chamou: o familiar da dona Márcia, que é o nome da minha esposa. Só sou eu. A menina já nasceu. Nós precisamos dar as roupinhas lá, que ela tá com frio. Aí eu entreguei a sacola que a minha esposa já tinha preparado. E ela abriu a porta: o senhor é o pai? Eu disse: sou o pai. Só que, como vocês já viram, eu sou da raça negra. E a minha esposa é bem clara. Então meus filhos nasceram todos claros, bem clarinho mesmo. E a minha pitoquinha então nasceu parecia um ratinho, de tão branca. E aí ela disse: essa filha aqui tá lá no fundão lá. Aí eu abriu a porta do berçário para entrar e, e no meio de um monte de criança que tinha dentro daquelas incubadoras, ela diz: tá lá no fundo lá, e fechou a porta. Pois bem, eu fiquei perto da janelinha ali esperando abrir para ver a minha filha, né? Só que não abriu a janelinha, não abriu a cortina ali, eu fiquei esperando. Daqui a pouquinho abriram a porta do berçário e estava saindo um nenê dentro de uma incubadora. E aí levaram aquele bebê e 2 enfermeiras levaram. E eu imagino: mas será que é essa minha filha? E me deu um negócio de sair atrás daquelas enfermeiras. E eu saí atrás. Elas foram empurrando e entraram no elevador para levar para o segundo andar do hospital. E eu entrei junto. E aí uma delas até bem agressiva comigo: o que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: não, mas eu acho que eu falei assim: eu acho que essa é a minha filha. Aí ela bem assim: o senhor é o pai? Eu disse: eu sou, mas eu fiquei esperando lá não mostrar na janelinha. Aí que eu olhei para o bracinho da minha filha e eu vi o nome da minha esposa naquela fitinha que eles colocam. Não, mas então essa é a minha filha. Quando nós chegamos no segundo andar, elas empurraram imediatamente aquela incubadora para a entrada do quarto de recuperação, abriram e mais do que depressa entraram correndo com a minha filha quarta dentro. Eu dali da porta eu enxerguei lá no meio do quarto de recuperação uma esposa toda cheia de dor, e colocaram minha filha no, no, no- junto com a minha esposa. E eu fiquei olhando aquilo, simplesmente bateram a porta na minha cara, e aquela incubadora
como eram duas enfermeiras, uma entrou e a outra pegou aquele incubador e saiu empurrando e me deixaram sozinho ali no corredor. Aquilo me deu uma sensação tão ruim e eu fiquei pensando, Senhor, o que, que foi que eu fiz? Por que isso? Será que ele imagina que realmente eu não sou o pai? E eu saí dali, não tinha mais o que fazer, só falaram pra mim que a minha esposa ia pro quarto só próximo da noite. Então eu fui para casa. Enquanto eu estava dirigindo o carro, eu fui conversando com o senhor, dizendo, Senhor, por que que isso? Por que que aconteceu esse episódio? E o senhor pegou, falou comigo assim, veja durante a história, filho, como têm sido os homens e o que tem acontecido em relação às mulheres. E você vai entender o porquê de toda essa animosidade. Quando eu retornei à noite, que eu entrei no quarto, aí minha filha já estava no quarto, é, quando eu enxerguei minha esposa, me bateu um desespero, eu comecei a chorar e eu não conseguia falar para ela o que, que tinha acontecido. E ela começou a chorar também, não sabia o que tinha acontecido, eu só começava a soluçar, até que eu me acalmei um pouco, aí tinha uma outra moça também que havia dado à luz no quarto também, ela disse, não chore, senão vai deixar ela nervosa. E aí até que eu consegui me acalmar e falar todo o ocorrido. Minha esposa até ficou super revoltada com isso. Mas enfim. Porém, o que mais me doeu não foi o fato daquelas enfermeiras terem duvidado que eu fosse o pai do bebê, no caso a minha filha. Mas o que me causou a dor maior foi aquela rejeição pelo fato de eu ser homem. E eu posso garantir que era o fato de eu ser homem, porque o que que acontece? Como eu disse no quarto, estava uma outra moça que tinha ganhado o nenê e de parto normal, e o marido dela solicitou ao médico que gostaria de assistir o parto. E as enfermeiras se levantaram contra ele, ameaçando que ele não tinha que botar os pés lá dentro para não desmaiar, para não isso. E ele falou: "Não, mas eu não vou desmaiar, eu só quero ver o parto da minha filha". E elas passaram por cima da ordem do médico e proibiram ele de entrar. E ele que insistiu, aí o médico dá um avental para ele, deixa ele ver o nascimento do filho dele. Então veja que não foi o fato de discriminação de cor, nada, mas foi pelo fato de ser homem. Alguns anos atrás, eu olhei, eu estava olhando na TV, tinha um programa que no quadro do programa em que eles procuravam pessoas em São Paulo que tinham vindo do norte e queriam retornar. Então, no caso que eu vou citar agora, era uma jovem senhora que tinha 4 filhos, 3 veio com ela para cá, para São Paulo, né? Foi aí para São Paulo, no caso, como eu moro no sul, né? Veio para São Paulo e um tinha ficado lá em Pernambuco. E aqui ela arranjou um companheiro e teve um filho. O menino estava com 5 anos já. E o apresentador veio e aí ela se desesperou, aquele desespero estava passando muita dificuldade e decidiu ir embora. Então o programa disse: "Não, vamos levar você embora então de volta para sua terra". Só que o que me chamou atenção foi o seguinte: ela tinha 4 filhos já do primeiro casamento, sendo que a mais velha ficou lá em Pernambuco. E os outros três meninos, um estava com 14, outro estava com 12 e o outro estava com 9. E no caso, ela veio para cá com eles e aqui arranjou um outro companheiro e teve um outro menino, só que o menino já estava com 5 aninhos. Então o apresentador questionou: "Tá, mas e o pai deles?" "Não, meu primeiro marido morreu. E o segundo a gente se separou. Ele se separou e eu não. E aí a gente não vai voltar mais."
E aí o apresentador perguntou, tá, mas e quem é desses filhos que é dele? Ele disse, é mais novinho, que ele tá com 5 anos. Aí ela perguntou, o apresentador perguntou, e ele vai ficar aqui? Ela disse, não. Olha só o que ela falou. Ela disse, não, ele vai comigo, ele é meu filho. E simplesmente foi o que ela decidiu e levou. Eu fiquei imaginando duas coisas. Primeiro, eu fiquei imaginando o seguinte: meu Deus, detalhe, ele nunca tinha se casado, nunca tinha tido filho, o companheiro que ela arranjou em São Paulo. E eu fiquei imaginando assim: meu Deus, esse é o único filho desse homem. Ela tem 4, com esses 5, mas esse é o único filho desse homem. E simplesmente o filho dele vai para milhares de quilômetros de distância assim. Será que ele vai aceitar? Ou se ele está aceitando, por que aceitar tão facilmente isso? Sabe-se lá quando é que ele vai poder abraçar o filho dele de novo, olhar o filho dele de novo? E outra coisa que me chamou a atenção foi o que ela falou. Ela disse assim: não, ele vai comigo, o filho é meu. Em momento nenhum ela falou: não, o filho é meu e do pai dele. Não, o filho é meu. Isso mostra a descrença que tem sido pregado a respeito dos homens e que querem passar a respeito dos homens. Hoje, Dia dos Pais, durante o culto, eu conversando com o Senhor e o Senhor me trazendo à memória essas coisas. Eu quero, antes de passar a mensagem que o Senhor me deu, eu quero mostrar algumas coisas que demandam o desfavor em relação aos homens e às mulheres. Eu não quero nem tocar muito no assunto de mulheres, que esse vídeo é voltado mais para nós homens. Mas você sabia, você homem, sabia que existe a Lei Maria da Penha, mas não existe a Lei João da Penha? Não tem uma lei que protege os homens de agressão física das mulheres. O máximo que tu vai conseguir é enquadrar como agressão, entrar num registro como agressão. Da mesma forma que se você fosse agredido por qualquer outra pessoa na rua. Você sabia que os homens eles morrem mais cedo do que as mulheres? E eles começam a trabalhar mais cedo também? Sabia que nós homens nós nos aposentamos mais tarde do que as mulheres? Você sabia também que nas faculdades, nas universidades, a quantidade de mulheres ela chega a ser, conforme o curso, chega a ser quase o dobro de homens? Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que maldição sem causa não se cumpre. E talvez nós homens estejamos hoje colhendo os erros que lá no passado, diante daquela afirmação que o Senhor Jesus disse, quando os homens estavam questionando ele, lá em Mateus capítulo 19, estavam questionando a respeito do casamento, e Jesus falou uma coisa que deixou os judeus estarrecidos. Ele disse: portanto, deixará homem, pai e mãe, se unirá a sua esposa, e serão dois, uma só carne. Então, eles questionaram o Senhor Jesus dizendo assim: ora, se é assim, então é melhor o homem não se casar. Porque Moisés nos disse que nós deveríamos dar a carta de divórcio para nossas esposas. E Jesus disse uma coisa muito, muito, muito importante. Ele disse assim: por causa da vossa dureza de coração, Moisés vos permitiu isso. Então, o Senhor Jesus mostrando que pela dureza do coração do homem, talvez hoje nós estejamos colhendo fruto dessa dureza que vem já há milhares e milhares de anos. Eu fiz algumas pesquisas
no ramo da psicologia em relação aos homens, e duas coisas constatadas, inclusive com teses, trabalhos e teses. A primeira, os homens, eles não sabem trabalhar, nós homens não sabemos trabalhar com a rejeição, como as mulheres conseguem trabalhar. Você pode verificar aí, por exemplo, nas separações, quando há separação de um casal. Durante a separação, conforme a rejeição, o homem não consegue trabalhar com isso e muitos devolvem com violência. Não aceitam a separação, porque não é o caso da separação. Segundo os estudos, segundo os psicólogos, é a rejeição. Eu tive um caso entre os meus parentes em que uma parente minha se separou do marido. Eu não sei se ela tinha conhecimento disso ou não, mas ela evitou ao máximo mostrar rejeição para ele. Então, aquilo que geralmente, se numa separação nós vemos aquele período em que o homem não aceita aquela separação e inferniza a vida da mulher, digamos de uns 6 meses a 1 ano, para a parente essa minha foi apenas de 2 meses. Simplesmente ela evitou de mostrar a rejeição. Ela deixou claro que estavam se separando, que não iam nunca mais voltar, mas evitou mostrar a rejeição para ele. Durante uns 2 meses, não muito mais do que isso, se mostrou arredio quanto a isso, atacando ela. Porém depois foi passando, e hoje em dia está tudo às mil maravilhas. Cada um montou sua nova família, inclusive de se encontrar, de conversar. Parece até que são conhecidos, amigos assim íntimos, e se respeitando. Outro dado que eu encontrei nas teses e em trabalhos de psicologia é que o homem, ele devolve em agressão, ele agride, ele devolve para a sociedade em forma de agressão, em forma de violência, para aquela cultura que o rejeitou. E vocês observem, homens que estão me olhando, o que tem acontecido principalmente na mídia. Olha o que eu vou falar para você observar. Observe como na mídia tentam, a torto e direito, colocarem todos os homens dentro de um saco e estipularem o caráter, a moral, as atitudes, baseado nos péssimos exemplos que nós temos na sociedade. Eu te faço uma pergunta, você que está ouvindo aí. Você conhece algum homem, pode ser até parente, pode ser seu próprio pai, pode ser você, que trabalha honestamente, se esforça para sustentar a família, se esforça para obter vitória, que começou lá de baixo e hoje em dia está numa posição de destaque, porque subiu honestamente, trabalhando. Você conhece? Eu conheço no mínimo umas 15 dúzias de histórias assim. Porém na mídia você não vai encontrar esse tipo de exemplo sendo noticiado. Eu disse que eu quero evitar ao máximo falar das mulheres, porque esse vídeo é voltado para os homens. Mas vocês observam que quando a volta e meia eles estão mostrando o caso daquelas mulheres que estavam lá embaixo e aí adquiriram posição de destaque. Daquelas mulheres que não eram nada e agora são tudo porque tiveram força de vontade, superaram barreiras. E os homens que superaram barreiras também. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é uma artimanha do inimigo para
tirar essa esse empenho que o Senhor colocou e essa unção que o Senhor colocou nos homens, para que, ao serem rejeitados, façam exatamente o que os dados desses estudos que eu observei na psicologia venham a aumentar. Você que tem seu pai em casa, ele pode ter cometido várias falhas. Para aqueles que têm um exemplo no pai, eu tenho um exemplo no meu pai. Há poucos dias meu pai saiu do hospital. Eu cansei de ver o meu pai, no caso eu estou citando o exemplo do meu pai. Eu cansei de ver meu pai quando nós éramos pequenos. Isso que nós somos uma família de 5 irmãos. 4 agora porque o meu irmão, eu sou o mais velho da família de 5, mas o meu irmão que vem depois de mim faleceu, já faz 3 anos e meio, vai fechar 4. Eu cansei de ver, eu via meu pai sair chorando com dor, porque estava com febre, com dor no corpo, para ir trabalhar de madrugada. Eu cansei de ver meu pai falando para minha mãe para apertar um pouco o orçamento da casa para que nós pudéssemos ter comida em casa. Minha esposa hoje não entende por que muitas vezes eu vou trabalhar doente, eu evito ao máximo faltar, eu me esforço para colocar e dar de bom e melhor para os meus filhos, porque eu tive exemplo. E talvez você que está ouvindo aí, você teve exemplo. Para aqueles que tiveram o exemplo, e mesmo que você não tenha tido o exemplo, eu vou tratar algumas coisas aqui que você vai entender por que Satanás ataca muito mais os homens do que as mulheres quando o assunto é família, quando o assunto é formação de família, quando o assunto é proceder diante de Deus. Você que está me ouvindo agora, se você é pai de família, quantas vezes você não imaginou e não ficou pensando e conversando com Deus em pensamento mesmo, dizendo: eu não aguento mais. Eu também acontece comigo isso. E você pode até me perguntar: o que eu faço, irmão Paulo? A luta está pesada. Pode não ser, de repente, você que está me ouvindo, pode não ser uma luta financeira, pode ser uma luta no corpo, pode ser uma tentação, pode ser uma luta no casamento. E aí, irmão Paulo, o que eu faço? Primeira coisa que eu digo para você: chora. Isso mesmo, chora. Pode chorar, eu também faço isso. Não é feio, não. Eu só evito de fazer isso na frente da minha esposa e dos meus filhos. Sabe por quê? Porque uma vez eu estava deprimido, me causou uma depressão, um dia e meio aproximadamente, que eu fiquei entristecido. Minha esposa praticamente se desesperou. Ela olhou para mim e disse: eu não posso te ver assim. Deixa que a parte de ficar apavorado, triste, deprimido, deixa essa parte para mim, que eu sei fazer muito bem. Tu é a base da família. Se tu desabar, aí nós todos vamos desabar. Pela boca dela eu entendi aquilo que Deus espera de nós homens. Mostrar para nossas famílias, eu estou conversando primeiramente com quem é pai de família, mostrar para nossas famílias fortalecimento que Deus nos deu. Então eu digo: pode chorar. Faça como eu, não chore na frente da tua família. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz bem assim, ó: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Os teus filhos estão te observando, a tua esposa está te observando. Mas chora sim diante de Deus. É bom para aliviar um pouco a dor. Chora, eu também faço isso. Nas madrugadas, quando a luta está pesada. E como eu já falei e volto a repetir, pode não ser uma luta financeira, pode ser uma luta física, pode ser uma luta psicológica, pode ser uma luta no casamento, pode ser uma ferida no coração. É bom chorar sim. Muitas vezes, sabe por que você não consegue chorar? Porque macularam a tua alma com as frases, aquelas frases tipo assim: homem não chora, ou se você chorar, você mostra fraqueza.
Ou, se você chorar, você não está mostrando fé. O chorar vai te permitir colocar um pouco para fora, aliviar um pouco da dor, porque tem coisas que não adianta, nós vamos ter que passar. Olha só esse caso que eu vou falar para você. Questão dos 15 anos atrás, tinha uma situação que eu vi que eu ia ter que passar, e eu subi ao monte para orar ao Senhor. E eu orei e chorei naquele monte sozinho, só eu e Deus. E eu pedi, Senhor, não deixa eu passar por essa situação. Eu não vou nem entrar no caso da situação, porque é algo bem pessoal. E não teve jeito, eu tive que passar. Mas quando eu desci daquele monte, aquele dia, eu cheguei do trabalho e subi ao monte para orar. Quando eu desci naquele dia, eu desci com uma sensação diferente de quando eu subi lá. Quando eu subi lá, eu estava angustiado, eu estava triste e estava vislumbrando que eu ia ter que passar. Quando eu desci de lá, eu desci com um sentimento de ter que passar, mas ter que mostrar para quem fosse, nem que seja para o inferno, que eu tinha me amparando, me dando a mão e me erguendo caso eu caísse, um Deus poderoso, amoroso, que nunca me abandonou. Então, se você está me ouvindo agora, você homem, e está passando por a mesma luta, a luta que demanda uma dor grande, seja o que for, ore a Deus. Se for preciso, chore, pode chorar sim. Chore, eu faço isso quando estou passando as minhas lutas também. É importantíssimo isso. O que eu quero passar para você, homem, que está ouvindo, o Senhor pegou durante o culto, começou a me mostrar e eu vou botar assim, ó. É o que Deus espera de nós, homens. O que Deus espera quanto ao homem, o que Deus espera quanto ao pai de família, o que Deus espera quanto ao servo. Vamos começar então o que Deus espera de nós enquanto homens. O que Deus espera de nós? Primeira coisa que Deus espera de nós é que nós lutamos e não deixamos levar a força que foi dada para nós e que a todo momento tenta nos roubar. A palavra de Deus diz que as mulheres são vasos mais fracos. E nós, homens, temos a força que Deus nos deu para resistirmos muito mais do que as mulheres. E por tentarem roubar de nós essa força, muitas vezes as mulheres se mostram mais fortes do que nós, homens. E por que isso? Porque é uma mentira do inimigo tentando roubar aquilo que Deus colocou para nós, homens. Essa força, essa capacidade de aguentar mais, essa capacidade de ter a razão e não agir tanto na emoção, essa capacidade de pegar, mirar na frente, olhar o futuro, fincar os pés sobre a rocha, bater no peito e dizer: eu assumo esta responsabilidade. Isso o Senhor espera de nós enquanto homens. Assumir as responsabilidades, não voltar para trás. O que mais Deus espera para nós enquanto homem? Ele espera que nós não venhamos a aceitar esse rótulo que Satanás, através do mundo, tenta colocar em nós, de frouxo, de incapaz, de vadio, de falso, de incapaz de ser fiel. Esse é o rótulo que o mundo tenta colocar sobre nós homens. Vocês já perceberam que uma pessoa pode fazer 100 coisas boas? Se ela fizer uma única coisa ruim, ela fica marcada por aquela coisa ruim que se sobressai sobre as 100 coisas boas? Vocês entendem por que o mundo tenta roubar de nós homens e colocar em nós homens
roubar a força que Deus nos deu e colocar em nós, homens, esse rótulo e transportar para as mulheres, para que nós sejamos humilhados, que nós sejamos desmerecidos, que nós sejamos desvalorizados, como foi o caso lá no hospital que eu citei para você. O que mais Deus espera de nós? Agora em relação ao pai de família. O que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, o que Deus espera de nós, homens, é o espírito de liderança. Para aqueles que são pais de família, Deus te deu a capacidade de liderar a tua família, tua esposa e filhos, caso você tenha. E mostre isso. Aceite esse ministério. O que mais Deus espera de nós? Saber aonde vamos. Objetivos, fincar o pé e dizer: esse é o objetivo e eu vou alcançar. Isso Deus espera de nós em relação ao pai de família. O que mais Deus espera de nós? Espera que nós venhamos a colocar na nossa família, a desenvolver para a nossa família a proteção e a provisão. É sobre as nossas costas, homens, que está a proteção da nossa esposa, dos nossos filhos, proteger em todos os sentidos. Sejamos nós um escudo para a nossa família. Sejamos nós um escudo para a nossa esposa, evitando que venha sobre ela coisas pesadas das quais ela não possa carregar. Que seja colocado sobre as nossas costas. Venhamos nós proteger aquela que está do nosso lado. Venhamos nós a proteger os nossos filhos, não só fisicamente, mas espiritualmente, psicologicamente. É isso que Deus espera de nós. O que mais Deus espera de nós? Que nós venhamos a ser exemplo para os nossos filhos e a nossa esposa. Em relação à proteção e à provisão, a provisão também Deus espera que nós venhamos a ser provedores da nossa família. E em todos os sentidos. Não é só a provisão financeira, a provisão de mantimento, mas a provisão de amor, a provisão de união, a provisão de autoridade, estabelecer quem manda e quem é mandado, quem obedece e quem manda, mostrar para a nossa família esse parâmetro que é bíblico, a provisão do amor. Deus espera que nós venhamos a prover a nossa esposa com amor. Amor. E eu sei que é difícil, nem sempre nós conseguimos, nem sempre eu consigo. Muitas vezes nós, esposas, não sabem da luta que nós estamos passando e que muitas vezes é refletido nas nossas atitudes. Quantas vezes nós, devido àquele cansaço físico, mental, espiritual, chegamos em casa, não somos capazes de dar um beijo na nossa esposa, um abraço. Tão atarefado, tão cansado, muitas vezes irritado, e muitas vezes acabamos abrindo a boca e falando palavras sobre aqueles que não têm culpa. É nós que devemos prover o amor aos nossos filhos. O estudo que eu fiz sobre alguns pontos da psicologia, esse é outro ponto que eu vou citar. Uma mãe, ela pode ser extremamente carinhosa com seus filhos. Se o pai não é carinhoso com seus filhos, os filhos, quando crescerem, vão se tornarem secos, incapazes de demonstrarem amor, sentimentos. É o pai que promove essa capacidade nos filhos. Os filhos estão nos observando, para você que é homem, pai de família. E é através do nosso exemplo que eles seguirão. O que mais Deus espera de nós enquanto pai de família? Ele espera que nós venhamos a levar a nossa família a ser salva. As pesquisas
mostram que quando uma mulher se volta para Deus, para buscar a salvação da sua família, sendo casada sem a ajuda do marido, poucos se convertem. Porém, quando é o homem que se volta para Deus, essa porcentagem duplica. E é bíblico. Lembra lá do centurião Cornélio, quando ele teve o sonho e Pedro foi enviado até ele e pregou a palavra para ele, está lá em Atos dos Apóstolos. Ele e toda a casa dele foram batizados no Espírito Santo, foram depois batizados nas águas e foram salvos. Lembra lá por Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos e eles cantavam à meia-noite e as portas da cela se abriram, e o carcereiro tentou se matar e Paulo gritou: não te faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. O carcereiro pegou, tirou eles para fora e disse: Senhor, o que é necessário fazer para me salvar? Através da boca de Paulo, o Espírito Santo deu o segredo para nós homens. Ele disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando nós homens nos voltamos para Deus, a porcentagem de toda a nossa família ser salva vai lá para 99%. É isso que Deus espera de nós. Como líder, como cabeça da casa, como sacerdotes do lar. Comece pelas coisas simples, caso você não tenha esse costume. Comece, por exemplo, à noite, enquanto seus filhos estão dormindo, coloque a mão sobre a cabeça deles e diga: eu te abençoe no nome de Jesus. O que Deus mais espera de nós em relação quanto a servos? Uma única palavra. Você anota aí. Está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. É isso que o Senhor espera de nós, homens, enquanto servos. E está escrito assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor pede de nós, homens, enquanto servos. Que nós venhamos a praticar esse versículo de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. É isso que Deus espera para nós, de nós, enquanto servos. O Senhor também me deu uma mensagem enquanto eu estava montando essas coisas. E o Senhor começa assim: quero dizer aquilo que já sabes. É sobre os homens que a história iniciou e terminará. Você, servo, filho, varão valoroso, o Pai eterno nunca desistiu de você e jamais vai desistir, enquanto humanidade. Cada vez que dobrais seus joelhos e me buscais, um exército inteiro de anjos é designado para servi-los. Não podem ver com os olhos, mas podereis sentir com o coração, quando meu espírito vos falar. Não pensem que compactuo com que o mundo fala da minha criação. Jovens, adultos, velhos, não importa. Você, homem, é a base da família equilibrada, a base de uma sociedade sadia, a base de uma igreja em harmonia. É através de vocês que quero ganhar sua família, seus vizinhos, seus familiares. Para tanto, coloquei as vossas companheiras para vos ajudar. E se está sozinho, sem ninguém, ainda assim eu e o Pai contamos com sua fidelidade. Sejam fortalecidos no meu amor. E esta foi a mensagem que o Senhor me deu. Então,
que essa mensagem te abra os olhos, principalmente para assumir a posição de homens que somos. E se você não tem família constituída, jovem, e você que é solteiro, não se sinta menosprezado em hipótese alguma. É sobre teus lombos, sobre as tuas costas que está a cruz mais pesada. Eu sei, eu já passei por muitas coisas que demandam os ataques malignos sobre a juventude. Para você que não sabia, e fique sabendo agora, eu fui viciado em pornografia desde os meus 14 anos de idade. E só fui conseguir me libertar quando aceitei o Senhor Jesus. Eu já vi muita coisa nojenta que faria um porco vomitar. E quando eu me libertei, eu entendi que o ataque que o inimigo faz sobre nós homens não chega nem de perto ao ataque que ele faz em relação às mulheres no âmbito desse assunto de caráter sexual. E sabe por quê? Porque ele quer estragar aquelas bênçãos que Deus deu para os seres humanos. Enquanto a mulher, ela se excita, ela se apaixona, ela lhe chama atenção, são os gestos de um homem, é as suas palavras, o seu agir. O homem, ele se vislumbra, ele se excita, ele se apaixona pelo que ele vê. Enquanto as mulheres é pelo que ouvem, os homens é pelo que vê. Por isso que Satanás, sabendo disso, dessa bênção que foi dada para nós homens, para que nós fôssemos atraídos para nossas esposas, ficássemos atraídos por elas, e sejamos atraídos por elas, e mais ninguém, que ele fez isso. Ele ataca os nossos olhos e busca no âmbito sexual a tentação que muitos não conseguem vencer. Seja liberto agora em nome de Jesus. Eu determino isso. Naquela noite, lá no hospital, quando eu peguei a minha pequenininha no colo, porque como a minha esposa ela fez cesariana, então demorou uns 2 dias para que ela produzisse leite. Então e as enfermeiras não queriam de jeito nenhum que ninguém desse mamar para minha filha. Tem que ser a minha esposa. Felizmente a moça que estava no mesmo quarto ganhou de parto normal e tinha bastante leite. Então ela disse: olha, assim que as enfermeiras saírem daqui, tu me dá a ela que eu dou um pouco de mamar, senão ela vai baixar muito a glicose dela. Então, como minha filha chorava de fome e a minha esposa tinha feito cesariana, mal podia se movimentar na cama do hospital, então eu pegava a minha pequenininha e ia caminhar com ela pelo corredor. Isso já era lá pelas 2, 3 da madrugada. E no corredor eu tive acesso a todos os outros quartos. Os quartos eram sempre assim, sempre com 2 camas, onde 2 mulheres haviam dado à luz. E do lado da cama tinha um colchonete em cima de uma maca, onde ficava a pessoa que estava acompanhando a mulher que havia dado à luz. Eu contei 10 quartos, ou seja, eram 20 mulheres que tinham dado à luz naquele dia, exatamente naquele dia. Dessas 20, somente uma não tinha o seu companheiro deitado do lado ali, acompanhando. Somente uma que estava com a mãe, que o companheiro que fez o filho lá abandonou e não quis saber. Todos os outros quartos, todos eles estavam com os maridos ou namorados, ou seja quem for. O pai estava lá junto. O pai daquele bebê que nasceu naquele dia estava lá junto.
E naquela noite eu conversei com a minha pequenininha. Eu disse assim: filha, o que aconteceu hoje é mais um motivo para o pai nunca desapontar nem tu, nem o mano, nem os teus outros irmãos. Ainda que o pai tenha que sofrer e passar por muitas dificuldades, o pai nunca vai abandonar a mãe, nunca vai abandonar os teus irmãos, nem tu. Ainda que me custe muito, eu vou cumprir aquilo que eu disse pro meu Deus, que o dia que eu tivesse uma família, eu ia me esforçar da mesma forma que o meu pai sempre se esforçou para manter a nossa família junta. E naquela noite eu vi a mentira de Satanás cair por terra. Essa mentira que tento passar torto e direito, que os homens não são fiéis, que não valem nada. Essas mentiras eu vi. Minha filha nasceu numa quarta-feira. Chegou na sexta-feira, o hospital oferecia a possibilidade de registrar no hospital mesmo, sem ter necessidade de se deslocar até um cartório. Então o escrivão ia até lá. Quando o escrivão chegou, nós formamos uma fila para poder registrar as crianças. 19 homens na fila, eu contei. 19 homens na fila. Todos numa alegria só. Uns comentando, puxa, uma menina, outros comentando, um menino, eu queria tanto. Uns era o primeiro, outros já era o segundo, outros era o terceiro. E eu queria que vissem toda a alegria daqueles homens lá. Depois que nós saímos com a minha pequenininha do quarto, que nós chegamos em casa, eu fui orar uma noite com o Senhor. E eu agradeci ao Senhor por me abrir os olhos e hoje eu poder estar falando para você, homem, que está me ouvindo. Nós, homens, temos um objetivo aqui na terra e vamos cumprir com ele. Que esse dia dos pais seja especial para você que é pai. Para você que não é pai ainda, seja especial também. Para você que tem pai, agradeça a Deus por ter o seu pai. E para você que não tem seu pai mais com você, agradeça a Deus por ele ter te dado a possibilidade de ter tido um pai na terra. E você que não teve pai de jeito nenhum, nunca teve pai, tem um pai maior do que esse terreno, que te ama e te quer a todo momento com ele. Que essas palavras fiquem no coração de você, homem. Seja um exemplo para sua família. Não devolva para sua família as coisas ruins que Satanás coloca no mundo. Agressão, discussão, violência. Nem sempre nós vamos conseguir colocar tudo que eu falei aqui em prática, nem eu consigo. Mas nos esforçando, Deus nos dá a condição. Vamos ser, a partir de hoje, a partir desse dia dos pais, vamos ser para Deus aquilo que Ele quer que nós sejamos. Que essas palavras fiquem no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vocês, um ótimo dia dos pais, em nome de Jesus. Amém.